Gostaria de saudar a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Irmãos, eu estou muito feliz hoje. Estou muito feliz pela oportunidade que foi me concedida pelo nosso pastor, concedida também pelo Ministério das Crianças. Estou muito feliz em falar de família nessa noite. Eu gostaria de convidar vocês a abrirem a Bíblia de vocês no Salmo 127, Salmo de Salomão, para que nós pudéssemos estar conversando sobre família, sobre filhos que são heranças do Senhor. O tema da mensagem é filhos, herança do Senhor. Nosso irmão Rogério vai estar projetando também. Quem não está com a sua Bíblia em mãos ou o smartphone, você pode estar acompanhando conosco através da projeção. Mas antes da leitura bíblica, eu gostaria de fazer uma pergunta aos irmãos. Alguém pode estar se perguntando, na verdade, o que tem a ver essa mensagem comigo? Por exemplo, o solteiro. O que tem a ver eu com essa mensagem? Filho, herança do Senhor, se nem mesmo eu tenho filho. Não penso em casar. Eu quero dizer para você que tem tudo a ver com você. Tudo a ver conosco. Porque se essa mensagem ela não servir para você hoje, provavelmente servirá para você amanhã. E assim diz então a palavra do Senhor a partir do verso 1. Acompanhem comigo. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes aos seus amados, e ele o dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz um homem que enche dele a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos a sua porta. Oremos. Seu Deus, nosso Pai, nós louvamos e engrandecemos o Teu santo nome. É um privilégio, Senhor Deus, estarmos aqui hoje, falando, Senhor Deus, dos filhos, ao qual o Senhor diz que é herança do Senhor. Obrigado por a Tua igreja, obrigado pela salvação em Cristo Jesus. E pedimos, Senhor Deus, que a Tua palavra, Senhor Deus, entre em nossos corações, que ela seja aplicada, Senhor Deus, na vida dos pais, dos avós, e daqueles também, Senhor Deus, que querem ter família e constituir família. Nós oramos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, minhas irmãs, gostaria de conversar com vocês e fazer algumas perguntas. Vocês já viram alguma pessoa, alguém, renunciar a uma herança? Ou então, alguém renunciar a uma recompensa financeira, alguém dizer, eu não quero. Ou alguém chegar no final do mês e dizer, eu não quero receber o meu salário do mês. Vocês já viram alguém renunciar? Vocês já viram alguém rejeitar uma herança? Eu nunca vi. É difícil, né? É difícil. Se a pessoa renunciar, já ela precisa conversar e fazer terapia. Ela precisa encontrar e ter uma conversa com o pastor Eusébio, conversar comigo, procurar ajuda. Não é verdade, irmãos? Porque herança são coisas boas. Herança é algo que todo mundo quer, ou que deveria querer. E no Salmo 127, palavra que é inspirada por Deus, pelo nosso Senhor, ela vai nos afirmar, e vai fazer uma afirmação, na verdade, que os filhos são herança do Senhor. Diz que os filhos são recompensa do Senhor. Diz que os filhos é algo muito bom, assim como essa herança. E o salmista utiliza dessa ilustração para dizer que os filhos são herança. É algo que todos desejam, algo que todos deveriam querer. Pois bem, vocês já pararam para pensar, principalmente aqui na nossa cultura, no Brasil, na maioria da cabeça das pessoas, isso é o contrário, eles pensam diferente. Eles pensam diferente.
Já repararam como os filhos são enxergados na nossa sociedade? Já perceberam que os filhos são enxergados como um peso, como algo que dá trabalho, como algo que vai ser custoso? Essa é a sociedade. Esse é o pensamento da maioria das pessoas. Se nós pararmos para analisar os filmes, as novelas, e a grande maioria delas, nós vamos ver que os filhos são retratados como aqueles que são rebeldes, como aqueles que realmente vão dar trabalho para os seus pais, que vão dar despesa. Tem alguns que até contas já fizeram que um filho, até chegar à faculdade, ele vai custar cerca de 2 milhões de reais para os pais. Tem gente que perde tempo fazendo conta, né? Porque os filhos são herança do Senhor. Os pais se sentem e acham, então, que os filhos vão trazer também preocupações. E nós vamos, de uma certa forma, aderindo àquilo que é dito de forma errada lá fora. E quando nós percebemos, nós também estamos fazendo igual. Vamos esquecendo que a palavra de Deus diz: os filhos são heranças do Senhor. Esses dias eu estava numa dessas redes sociais e eu vi uma imagem que me chamou a atenção. E provavelmente, vou pedir para projetar, vocês também já viram essa imagem. Pode passar a imagem, por gentileza, primeira. Olha só que bênção. Já viram essa imagem nas redes sociais? Eu vou confessar que quando você vê essa imagem pela primeira vez, você vai rir. Você vai rir dessa imagem. E a mensagem está ali, ó: já tomou o seu anticoncepcional hoje? Ou seja, essa imagem ela quer passar uma informação. O que aquela criança está fazendo ali? Ela está fazendo aquilo que criança faz: brincar, se divertir. Eu acho que aquilo ali é tinta, né? Aquilo ali é tinta. E aquilo ali é algo extremamente normal para as crianças. A criança, ela é inocente, em determinada idade ela não tem o senso do que é errado. Mas, reparem comigo que ela é tendenciosa, essa imagem. Pode passar a segunda imagem. Já tomou o seu anticoncepcional hoje? Irmãos, na minha casa já aconteceu isso. O Dudu, quando era pequeno, ele entrou dentro da geladeira. Eu acho que estava muito calor naquela época. Eu acho que aquela menininha, eu acho que ela também estava com muito calor, porque não tinha piscina. Ela foi lá tomar o banhozinho dela. Irmãos, queridas irmãs, isso é coisa natural. Isso é coisa normal, é algo normal. É algo que acontece no dia a dia e provavelmente algum de vocês já tem um testemunho desse. Por exemplo, eu tenho. Então isso é natural, mas isso passa uma informação muito errada em relação às nossas crianças. Ela quer passar uma imagem subliminar do que criança é trabalhoso, do que criança é algo ruim, do que criança é algo que nós não devemos mais ter. Mais de 7 bilhões de seres humanos na Terra, por que eu vou ter filho, né? Não é assim que pensa a cabeça? Pode passar a outra imagem? Olha só, ali alguém vai botar a culpa no cachorro, porque o cachorro sempre faz arte junto com as crianças. A culpa ali com certeza já caiu no cachorrinho, né? A segunda foto em cima superior, também provavelmente aquilo ali é tinta. E o Dudu já fez aquilo ali também, ó, no banheiro. Ele catou o papel higiênico e saiu correndo dentro da casa. Quando fui ver, a casa estava cheia de papel. Algo normal, devia ter provavelmente 2, 3 aninhos quando ele fez. E quando a criança então desenha na parede, hein? Você acabou de pintar a sua casa, irmão Paulo? E a criança vai lá, o pai não dá canetinha para a criança vai lá e começa a desenhar na parede, né? Como que a gente fica? Não é verdade? Pode passar. Agora, essa quarta imagem, ela fala mais e é algo muito mais sério. Olha o que essa criança está dizendo através... Pensa comigo, você com seu carro novo, acabou de comprar 0. O seu filho chega querendo te agradar, escreve: I love my dad. Eu amo meu pai.
Imagina você chegar e ver essa imagem, aquele carro zerinho. O que você pensa? O que nós pensamos? Bem, é algo normal. É algo normal. A criança não tem senso do que é certo, do que é errado. Olha o sorriso, que coisa linda dessa criança. Eu preferiria meu carro arranhado, daquele jeito, com aquela mensagem, e eu vou te falar, não mandaria polir não. Eu deixaria para o resto da vida. Para lembrar do sorriso do meu filho. Mas o mundo utiliza dessas imagens como uma piada. Isso é como se fosse uma piada, pois elas influenciam nós, pais, a não querermos filhos, porque achar que ter filho é peso. Filho é responsabilidade. Filho é algo ruim. Pode passar a imagem, tá, meu irmão? Então, irmãos, filho não é peso. Filho não é problema, segundo as Escrituras. Porque as Escrituras dizem que os filhos são herança do Senhor. Se nós olharmos para nossos filhos como um problema, como algo ruim, nós estaremos pecando contra o nosso Deus. Pecando contra o nosso Senhor. E é exatamente isso que o diabo quer fazer com nossa família. Achar que nós vemos os nossos filhos como algo ruim. Algo ruim. Então, como nós devemos olhar para os nossos filhos? Como eu devo olhar para o meu filho? Primeiro, como a palavra do Senhor nos diz, e não como o mundo nos ensina. O mundo, aqui eu quero me referir ao sistema, aquele que não tem o Senhor. Então, primeiramente, nós devemos olhar para a palavra de Deus. Como a palavra de Deus diz? Que os filhos são herança do Senhor. Agora, nós veremos através do texto, e você pode abrir Gênesis capítulo 1, você que está com a sua Bíblia, ou então acompanhe conosco, Gênesis capítulo 1, no verso 27, verso 28, que vai dizer como nós devemos agir com nossos filhos e como nós devemos lidar com a herança que o Senhor nos dá. E eu vou convidar os irmãos a abrirem ela, para que a gente possa estar lendo. Em primeiro lugar, veremos que os filhos devem ser gerados. Olha só, verso 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Verso 28. E Deus os abençoou e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Amém. Louvado seja a palavra do Senhor. Porque nós vemos aqui, meus amados, os 3 mandatos que Deus fez ao ser humano. Os 3 mandatos, esses são os 3 mandatos. Primeiro mandato é o mandato espiritual, que diz respeito ao relacionamento do homem com Deus. O segundo mandato que Deus faz é o mandato cultural, quando nós estamos vivendo, primeiro, sede fecundos, segundo, multiplicai-vos e terceiro, enchei a terra. Então, o segundo mandato cultural diz respeito ao relacionamento do homem com o mundo criado, ou seja, com o cosmos, toda a criação de Deus. E a terceira é o mandato social, a qual nós estamos falando, família, que diz respeito ao relacionamento do ser humano com o ser humano. E esse mandato social é uma ordenança de Deus, que começa com um casamento entre um homem e uma mulher e vai se estendendo à família, a criação e a geração dos filhos. Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Ou seja, estender-se a geração, nós estamos falando de geração em geração, é a base da sociedade de qualquer família. A base da família é a geração dos filhos, é a geração dos filhos. E esse mandato continua sendo um mandato de Deus para nós ainda hoje. Não é porque ele estava lá na época onde Salomão escreveu, que ele deixou de ser um mandato para nós. Ele é uma ordem, ele está no imperativo. Então ele é uma ordenança. Olha o verso 28 comigo, por gentileza.
Nesse versículo, nós vamos ver que possuem 3 verbos. Olha o primeiro, sede fecundos. Na sequência, ele vai dizer, multiplicai-vos. Em terceiro lugar, ele diz, enchei a terra. Meus irmãos, todos esses verbos aqui estão realmente no imperativo. O que é imperativo? Nós já sabemos, é uma ordem, uma ordenança. Deus está mandando que nós sejamos fecundos, que nós multipliquemos e que a gente deve encher a terra. O Senhor dá essa ordem na criação. E se é uma ordem, devemos colocá-la em prática. Ou seja, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Se é uma ordem, continua valendo para a igreja hoje ainda. Hoje ainda. Por mais que esse mundo diga para nós que os nossos filhos, ou para que nós não tenhamos filhos, as Escrituras vão continuar dizendo, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. É isso que Deus nos diz. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Agora, quem você tem ouvido? Tem ouvido a voz lá de fora, que diz que o seu filho é uma maldição, que o seu filho não presta, que o seu filho vai dar trabalho, que o seu filho não tem mais jeito, o seu filho é irrecuperável, ou você está ouvindo a voz de Deus, que diz que ele é herança do Senhor? Sabe outro problema, irmãos? As pessoas estão vivendo uma vida de egocentrismo, uma vida egocêntrica. As pessoas estão buscando viver uma vida sem compromisso, onde os filhos são impedimento para as suas autorrealizações. Então eu não vou ter filho porque eu quero viver minha vida, eu sou muito novo, eu sou muito nova, se eu tiver filho agora vai me atrapalhar, porque eu vou querer viajar, não vou poder viajar, vou ficar preso. Isso é egocentrismo. Isso é viver uma vida sem compromisso. Isso é dizer que os nossos filhos são pesos, que nossos filhos não são bons. E outra, chega ao extremo de quando alguém fala dentro de casa, vou ter um filho, quero me planejar para ter um filho, dá até arrepio no pai. Às vezes a mãe também tem um arrepio, porque não quer ter filhos. Não quer ter filho. Já repararam que as pessoas hoje se casam apenas pelo prazer do casamento? Isso, irmãos. Tem pessoas que se casam achando que devem se casar apenas para ter o prazer que o casamento proporciona. Outras vão se casar achando que o casamento traz felicidade. Acha que você vai casar para se sentir feliz. Ah, irmãos, eu acho que eu nem preciso falar sobre isso, né? Casamento não faz ninguém feliz. Você não vai fazer seu cônjuge feliz. Casamento não foi para fazer o outro feliz. Casamento é algo que nasceu no coração de Deus. É uma tríplice pirâmide, onde há homem, mulher e Deus. É realização, não fazer feliz. Você pode até ser feliz nos primeiros anos, mas quando passa 15, 20, 30 anos, aí o amor tem que ser provado. Mas é assim que a sociedade tem caminhado. A sociedade tem caminhado e tem dito para nós que os nossos filhos é um peso, é ruim, é mal, vai atrapalhar a nossa vida. E quem você tem ouvido? E quem a igreja do nosso Senhor tem ouvido? A voz lá de fora ou a voz de dentro da igreja? Aliás, a voz nem de dentro da igreja, porque até dentro da igreja, às vezes as pessoas esquecem que os filhos são herança do Senhor e desistem dos seus filhos. Você tem ouvido a voz lá de fora ou a voz de Deus? Seu filho não é um peso, seu filho não é um fardo, seu filho vai te dar despesas, sim, mas nós vamos ver ao decorrer do texto que Deus é quem sustenta os nossos filhos. Os filhos estão, portanto, são herança do Senhor. Os filhos são bênçãos do Senhor.
E a grande verdade, meus irmãos, é que precisamos também voltar às Escrituras. Já pararam para pensar sobre a Reforma Protestante? O movimento da Reforma Protestante, que foi voltar às Escrituras, o movimento de volta às Escrituras. Precisamos estar, então, constantemente também nos reformando. E nesse assunto sobre filho, precisamos voltar urgentemente para as Escrituras. Urgentemente para as Escrituras. Em relação ao dinheiro, vocês sabiam que nunca foi necessário ser rico para ser pai? Nunca foi necessário ser rico para ser mãe? Nunca. Vamos voltar para o verso 1 do Salmo 127, por gentileza. Verso 1a. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Ou seja, em última análise, o que está dizendo o texto? Quem nos sustenta? Quem nos alimenta? Quem nos mantém de pé? É o nosso Deus. É o nosso Deus. Nós temos que trabalhar? Claro, óbvio, temos que trabalhar. Mas a grande verdade é que quem nos sustenta é o nosso Deus. Não podemos esquecer disso. Que o Senhor é quem nos sustenta. Agora, em segundo lugar, continuando, nós aprendemos também que além de nós gerarmos os filhos, nós devemos discipulá-los. Discipular os nossos filhos. Porque os filhos precisam ser discipulados. Deuteronômio 6, por gentileza. Eu vou fazer a leitura inicial, gostaria que a igreja lesse os 3 últimos versículos. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 1 ao 9. Assim está registrada a palavra de Deus. Esse livro foi escrito após Moisés reescrever ou dar as leis, no capítulo 5, ao povo de Israel. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para ensinar-vos, para que os cumprisses na terra quem passais a possuir. Para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu e teus filhos, e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, Israel, e atenta em os aguardar e guardares, para que bem te suceda, e muito te multipliques, como te disse o Senhor, Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor é nosso Deus, é o único Deus, o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Agora a igreja, por gentileza, onde está grifado em vermelho. Amém. Louvado seja nosso Deus. Obrigado pela leitura da sua palavra. Então, após Moisés dar as leis morais ao povo de Israel, ele diz coisas interessantes. Vamos examinar. Por exemplo, no versículo 2, ele diz que esses mandamentos dados ao povo, era para eles, para seus filhos e para os seus netos, ou seja, era para ser passado de geração em geração. Olha o tema das crianças: passar de geração a geração. E ele diz no verso 3 que dessa forma, passando de geração a geração, eles se multiplicariam, continuariam crescendo. Ele diz lá no verso 7, irmãos, que a palavra do Senhor, o seu estatuto, deveria ser ensinado aos seus filhos.
Você vai perceber que ele vai utilizar a palavra ensinar, que na verdade essa palavra também tem uma tradução de encucarás, ou seja, inculcar na cabeça do seu filho. Isso significa, de uma forma mais fácil de compreender, que é ensinar, é aconselhar, é orientar, é admoestar os seus filhos, porém onde? Na lei do Senhor. Então, é na lei do Senhor qual nós devemos discipular os nossos filhos. Ele diz também que é a todo tempo, ao deitar, ao levantar e também no caminho. Então, não é só ensinar o filho, é ensinar o filho no caminho e com ele juntamente. Ensine seus filhos no caminho do Senhor. Sabe o que Moisés está ensinando aqui? A figura do discipulado. E discipulado é uma caminhada junto com outras pessoas. Discipulado nada mais é que ajudar outras pessoas a seguir Jesus. E aqui, era para seguir Jesus, aliás, seguir o Deus da aliança, porque Cristo ainda não tinha vindo. Mas a palavra discipulado, cuidar, de geração em geração, já existia nessa época. Isso é discipulado. Os filhos da aliança precisam ser discipulados. Você tem um filho da aliança, irmão? Seus filhos são filhos da aliança? O filho da aliança deve ser discipulado. Discipule seus filhos. Você tem discipulado seu filho? Você tem ensinado as escrituras aos seus filhos? Na sua casa tem culto doméstico? Você ora e ensina os seus filhos as escrituras? Esses dias eu perdi a EBD de manhã. Eu não participei da EBD. Eu tive que sair, cheguei tarde, mandei a mensagem atrasada. Aí o pastor, como sempre, o pastor Zé está sempre lá, né? Escondidinho, né, pastor? O pastor provavelmente está aqui nos assistindo. Ele fica lá escondidinho, só olhando. Cadê o Eduardo na sala da IBD? Você ouve? Aí eu cheguei e falei para ele, pastor, nós tivemos que sair. Mas quando nós chegamos em casa, eu sentei com a minha família e nós fizemos a questão da EBD em casa. Assim deve ser, irmãos. Não que você deva faltar EBD, ok? Não falte EBD. Então era para seguir o Deus da aliança. Ainda que Cristo não tinha vindo, a ordem do Senhor é que a gente deve discipular os nossos filhos, nossas crianças. Isso são, de fato, a nossa prioridade. Agora, mais do que isso, nós devemos discipular os nossos filhos, ensinar os nossos filhos através do exemplo. E aqui nós temos falhado. Você ora, você estuda a palavra de Deus, seu filho pega você meditando na palavra de Deus, orando na palavra de Deus, ou apenas vê você assistindo Netflix o dia inteiro e no celular o dia inteiro? Como seu filho vê você tratando a sua esposa? Como seu filho vê o seu filho vê a esposa tratando o marido dentro de casa? Exemplo. Sem paciência, com grosseria, sem mansidão alguma? Ou ele vê você como uma figura de Cristo que amou a igreja? Porque o homem é considerado a cabeça. Por isso a palavra vai dizer que vós homens amais as vossas mulheres no Senhor. Vai falar ali que o marido deve até dar a sua própria vida como Cristo deu à igreja. A figura da mulher é a figura da igreja. Então nossos filhos, eles observam. Os nossos netos, eu já sou avô também, eles nos observam. Eles estão olhando para nós, o que nós estamos vivendo, o que nós estamos falando. Não adianta a gente só ensinar e não dar o exemplo. Nós precisamos viver o que nós estamos aprendendo aqui, hoje, por exemplo. Botar em prática. Você precisa ser o exemplo dentro da sua família. Você precisa discipular seus filhos através do exemplo.
Então, não é apenas gerar os filhos. Não é apenas gerar os filhos. É gerar como as Escrituras orientam. Não é apenas gerar os filhos, é multiplicar-se como as Escrituras ordenam. Veja comigo, irmãos, como a Escritura ordena. É como a palavra de Deus ordena nossa forma de prática e fé. A Bíblia é a nossa bússola. É educar com disciplina da palavra, os moldes da palavra. Ensinar e andar juntos no caminho. Não é apenas ensinar, mas é andar junto no caminho. É amar como herança, como algo bom, como bênção, porque eles não são pesos para nós. É dar exemplo dentro de casa, não dentro da igreja só apenas. Às vezes nós somos uma bênção dentro da igreja. Eu costumo dizer o seguinte: quer conhecer um crente de verdade? Visita a casa desse crente de vez em quando. Você vai saber se esse camarada é crente. Mas não liga não. Bate lá na porta. E faça uma visita que você vai descobrir se esse camarada é crente. Passa meia hora lá, você vai descobrir se esse camarada é crente. Então nós precisamos dar exemplos. É discipular para que eles também façam discípulos. Que eles não só apenas gerem, mas que eles amem, multipliquem-se, que eles eduquem, que sejam ensinados, sejam amados, que nós pais e avós podemos dar o exemplo, disciplinando-os e discipulando. Pois se você não educar o seu filho, eu te garanto uma coisa: o mundo vai educar o seu filho. Se você não discipular o seu filho, o mundo vai tomá-lo de você. Por isso a imagem inicial do nosso culto. Os filhos não são aquilo que as pessoas pensam. O mundo quer ensinar para nós que a criança é ruim. Por que o mundo quer ensinar que a criança é ruim, que você não deve multiplicar mais? Porque sem as crianças, irmãos, não haverá igreja do amanhã. Embora o amanhã não exista, nós sabemos que as crianças é aquelas que vão nos substituir se Deus permitir lá na frente. Sem criança não tem igreja. Acaba a igreja. Precisamos então voltar para as Escrituras. Pensem sobre isso. Por fim, em terceiro lugar, voltemos novamente para o Salmo 127. Nós já vimos que os filhos precisam ser gerados, precisam ser amados, precisam ser discipulados e, por último, filhos precisam ser instrumentalizados. Vamos ler os versos 3, 4 e 5. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos a porta. O Salmo 127, ele é dividido em dois temas, irmãos. O verso 1 ao verso 2 diz respeito ao esforço humano. Vai dizer que o esforço humano é vão sem o agir do Senhor. Sem o Senhor nós podemos fazer nada, de fato. Já o verso 3 fala de criação de filhos, sobre ter filhos, sobre filhos e uma família. É o que vamos abordar agora nessa parte. Verso 3, já vimos que os filhos são herança, ou seja, recompensa do Senhor. E no mesmo verso 3, que Deus usa os filhos como instrumento para sustento dos pais na velhice. Já pararam para pensar sobre isso? Quando eu digo aqui sustento, eu estou dizendo não apenas o sustento financeiro, mas que seja um auxílio para os seus pais, cuidadores dos seus pais na velhice. Por esse motivo, eles são herança do Senhor, algo bom para os seus pais. Mas o verso 4 e 5 vai mostrar para a gente que Deus usa os filhos como instrumentos para a defesa dos pais. Quando nós lemos o verso 5, olha comigo.
Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Sabe o que Salomão quer dizer aqui? Ele está trazendo uma figura jurídica. Ele está dizendo aqui, isso aqui é uma referência aos tribunais daquela época. Ou seja, geralmente as disputas em tribunais, elas aconteciam, eram feitas nas portas da cidade. Então a ideia que Salomão tem aqui é a seguinte: se você tiver filhos na sua mocidade e não puder se defender, você terá filhos para te defender. Você não vai estar sozinho. Eles vão correr atrás da sua causa. É o que o texto está dizendo aqui. E com isso eu queria aplicar para nós esse texto. Nossos filhos devem não só nos defender em nossa geração, mas devem defender também a nossa fé para a próxima geração. É o que é mais importante. O mais importante aqui é isso. Nossos filhos devem ser discipulados e aprender de nós, para que eles defendam a fé, aquilo que eles têm aprendido de nós, para as próximas gerações. Hoje somos nós que estamos lutando pela nossa fé. Mas amanhã serão eles que devem lutar por ela. Por isso precisamos ensinar, precisamos preparar, precisamos treinar eles para a próxima geração. É isso que a irmã Alexandra está fazendo exatamente agora, lá na salinha com as crianças. Só que isso não é algo que deva acontecer só na igreja aos domingos. Isso é algo que você, pai, você, mãe, deve fazer todos os dias com seus filhos. Ensiná-los, prepará-los, afiá-los para a próxima geração, para que eles defendam a nossa fé. Defendam a nossa fé. Nosso corpo, irmãos, não é eterno. Não é eterno. A Bíblia diz que, Salmos 70, 10, que após os 80 anos é canseira e enfado. Nossa geração está indo embora. Nós estamos envelhecendo. Quem vai ser a igreja do futuro? Quem será a igreja do amanhã? Nossos filhos serão a igreja do amanhã. Nossos filhos. Por esse motivo, ela está lá cuidando de nossas crianças. E traga, pai. Traga, sim, para a igreja, para que eles recebam a palavra da forma correta, dentro da linguagem que elas compreendem. Traga. Não deixe de trazer o seu filho para a igreja. E você também não deve deixar de ensiná-las em sua casa. Reparem comigo que a analogia do salmista em relação aos filhos em flecha. Ele faz essa analogia, ele faz a comparação aos filhos com uma flecha. Verso 4. Olha só a analogia que ele faz, a comparação. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Para que serve uma flecha na mão de um guerreiro, irmãos? Para que serve uma flecha na mão de um guerreiro? Para ser usada. Correto? Para ser usada. Agora pensa comigo. Já pensou uma flecha torta na mão de um guerreiro? O que vai acontecer? Ele vai acertar o alvo, se ele precisar? Não. Ele vai errar. Ele vai errar. E eu comparo essa flecha com o discipulado, pois se você não prepará-la bem, ela não será útil. Se ela não for alinhada, essa flecha, não tiver uma ponteira afiada, ela não serve. De forma resumida, se você não preparar seu filho, se você não treiná-lo, ele será como essa flecha, torta, sem serventia alguma para o reino de Deus. Nenhuma para o reino de Deus. Vai estar sempre errando o alvo. E a pergunta que eu faço é: estamos preparando nossas flechas para lançá-la? Eu já estou terminando, irmãos. Estamos preparando-as para atingir o alvo que é Cristo Jesus? Nosso alvo é Cristo Jesus. Estamos enchendo nossas aljavas com essas flechas, ou seja, estamos tendo filhos? Estamos tendo filhos?
Eu fui essa semana na casa de um casal, amigos de pastores, e eles estavam meio tristes, né? Fui lá conversar com eles. E eu falei para eles assim: essa casa está faltando uma coisa. Eu vou ter que ter uma conversa com seus filhos. Está faltando criança dentro dessa casa. Está muito triste. Porque a criança dentro do lar, ela traz felicidade. Mesmo que ela rabisque a parede. Mesmo que ela de vez em quando use a tinta lá que sobrou e pinte alguma coisa. Mas ela traz alegria para o nosso coração, irmãos. As crianças trazem felicidade para a gente. Qual será o futuro de nossa igreja sem nossas crianças? Devemos pensar nisso. Devemos investir tudo nelas. Tudo que nós podemos investir nas crianças. Como será a próxima geração se não enchermos a terra? Como será? Por fim, para você que talvez não possa ter filhos, por algum motivo de infertilidade, ou algum problema que você tenha, lembre-se, você tem duas opções ainda. Duas. A primeira delas é que Deus ainda realiza milagres. Você crê nisso? Vocês creem, irmãos? Deus realiza milagres. Sara, Rebeca, Raquel, Ana, milagres. Clame por Deus por um filho, se você não puder. Agora, se você não puder ter um filho, você tem a segunda opção. Você pode adotá-los. Adoção. Sabia que Efésios capítulo 1, no versículo 5, diz que todos nós fomos adotados em Cristo Jesus? Então você pode adotar um filho. E ambos os casos aqui, você também pode discipular. Ambos os casos. E para quem tem o dom do celibato? Aquele que diz: eu não quero ter filho, eu não vou ter filho, eu não vou... É um dom. Tem pessoas que não namoram, não querem. Como fica então o caso dessas pessoas? Não querem se casar, pretendem ficar solteiro ou solteira. Você também tem duas opções. Duas opções para vocês. Primeiro, que você pode aconselhar pessoas que possuem filhos. Ah, mas eu não tenho filho, eu não posso... Espera aí. Tem pessoas que têm preconceito, dizendo que pelo rapaz, pelo pastor ou fulano de tal não ter filhos, eles não possuem autoridade para falar sobre filho. Mentira. Porque a autoridade não é baseada no homem, a autoridade é baseada nas Escrituras. E se eu prego as Escrituras, ela é a autoridade, ponto final. Então você pode aconselhar pessoas. Em segundo lugar, você pode ter filhos espirituais na fé. Paulo tinha Timóteo como filho na fé. Ele preparou, ele discipulou, ele preso, ele mandava cartas para Timóteo, para que a igreja continuasse recebendo da parte de Deus, e que o evangelho não parasse ali. Então você pode ter filhos espirituais na fé, assim como eu tenho minha filha na fé aqui. A Patrícia é minha filha na fé. Eu escolhi a Patrícia para cuidar dela, como uma filha na fé. Então você também pode escolher alguém para ter filhos na fé, para que você possa cuidar dessas pessoas. Essa palavra é para todos nós? Sim. Essa palavra é para todos nós, todos que estamos aqui. Então, irmãos, que nós possamos aplicar essa palavra no nosso coração. Que a gente possa entender que os filhos são heranças do Senhor. Eles fazem a bagunça, são bagunceiros. Tem hora que dá vontade de apertar assim a orelhinha deles. Né? Eu usava lá em casa que era como que a gente usava, amor? A cadeirinha do pensamento. Eu colocava o Dudu e o Thales na cadeirinha do pensamento. Vamos refletir sobre o que você pensou? Deixava lá. A gente tem como fazer isso. Situação financeira não é impedimento para que você possa ter filho não, tá, irmãos? Eu conheço um seminarista que ele casou, hoje já está com 2 filhos, sem ter nada. Você sabe o que é nada? Falou assim: nós vamos nos casar porque está errado a nossa situação. Ele chegou na igreja no domingo,
no outro domingo, após anunciar que ia casar, sabe o que aconteceu com ele? Estava tudo separado para ele. Geladeira, cama, os móveis todinho para a casa dele estavam separados. Estava separado para ser doado para que esse irmão pudesse casar. E ele iniciou, e hoje ele é pai de dois meninos. Aliás, ele é pai de um menino e vai ser pai, acho que de mais um outro menino. Então, dinheiro, sustento, quem dá é o nosso Deus. O nosso Deus é quem nos sustenta. O nosso Deus é que nos alimenta. E você, jovem, que ainda não teve filho, repense sobre isso. Quem você tem ouvido? O de fora ou tem ouvido a palavra de Deus? Que Deus aplique no nosso coração essa mensagem, meus irmãos. Que ela faça frutificar nos nossos corações e fazer com que a gente tome uma postura olhando e voltando para as Escrituras do nosso Senhor. Amém? Seu Deus, nós louvamos e engrandecemos o teu santo nome. Nós colocamos, Senhor Deus, as crianças, os adolescentes, os jovens, os pais, os avós nas tuas mãos. Pedimos, Senhor Deus, a orientação do teu Espírito para que essa palavra, Senhor Deus, entre no coração de todos. Fazendo, Senhor Deus, os pais repensarem em relação ao mandamento, à aliança que tu tens conosco. Que é de multiplicar, que é de encher a terra, Senhor Deus. Nos dê fé, Pai, dê fé para a sua igreja, para os jovens, principalmente, que não querem se casar. Não querem, Senhor Deus, ter relacionamento, não querem ter filhos, com medos. Que eles depositem, Senhor Deus, no Senhor a sua esperança. Que eles confiem, Senhor Deus, que é o Senhor que os alimenta. Que eles confiem, Senhor Deus, que da parte do Senhor é bênção. Os filhos são bênçãos, Senhor Deus, nas nossas vidas. Eles são heranças, Senhor Deus, nas nossas vidas. Que o Senhor aplique no coração da tua igreja, Senhor Deus, essa palavra, para a honra e glória do nome do Senhor. Amém. E que o amor de Deus Pai e a graça infinita do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, com as doces consolações do Espírito Santo de Deus, esteja sobre todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém e amém. Irmãos, nosso culto está se encerrando, porém ele continua da porta para fora. Que vocês tenham uma noite e um dia, uma semana abençoado para a glória do nosso Deus. Amém?